Gente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar dessa mesa, especialmente ao professor Gerson, né? Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu gosto bastante de conversar com os alunos de pós-graduação, alunos de graduação, os professores da escola básica e também nossos colegas pesquisadores, professores de pós-graduação. O assunto que eu vou discutir, vou tentar provocar um pouco vocês, é algo que eu venho trabalhando junto com os meus alunos, não só do mestrado acadêmico, mas do mestrado profissional também. Como vocês viram na leitura do meu currículo, eu sou da linguística aplicada e trabalho com formação de professores, né? E me inquieta muito as demandas que as professoras trazem, né, da educação básica para a universidade. E esse trabalho aqui, ele foi produzido a 6 mãos, né? Por mim, da linguística aplicada, por uma ex-aluna minha, Elcia Tavares, que hoje é doutoranda do programa em que eu leciono, lá em Araguaína, e a professora Luciana Carvalho Vélez, que é historiadora, né, doutora em História. Então, a perspectiva aqui é de uma linguística aplicada, bem indisciplinar mesmo, né? Como vocês verão, o título é Práticas de Escrita em Aulas de História, explorando as fronteiras da linguística aplicada, né? Foi o que eu fiz aqui. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, vejam só, pode passar. Algumas motivações para a produção desse artigo, né, desse trabalho, dessa pesquisa aqui. Eu sempre tento, junto com outros professores, tentar responder, né, tentar contribuir diretamente para a prática efetiva do professor. Então, a gente observa que são constantes as reclamações referentes ao desempenho dos alunos em práticas de leitura em outras disciplinas, né? E, geralmente, esses professores eles atribuem esse problema ao professor de língua portuguesa, né? Quem está na escola conhece bem essa história, né? Então, assim, os professores que não são professores de língua, eles se sentem desobrigados, né, de trabalhar com escrita, com leitura, e atribuir a responsabilidade ao professor de língua portuguesa. E a gente vai tentar mostrar aqui que a situação é um pouco diferente, não é necessariamente, não precisa ser esse percurso, né? O professor das outras disciplinas, no caso aqui da história, não precisa necessariamente assumir essa postura. Ok, são poucos estudos linguísticos aplicados existentes sobre prática de leitura e escrita em outras disciplinas escolares, né? Então, se vocês forem procurar pesquisas nessa perspectiva, vocês encontram bastante coisa no tocante ao ensino de língua estrangeira, língua materna. Pode passar? Então, vejam só. Algumas motivações mais específicas, né? Então, é essencial o uso da leitura e interpretação de textos, documentos, para o entendimento dos processos históricos estudados, bem como a correlação destes com a sociedade em que os alunos estão inseridos, permitindo o desenvolvimento do senso crítico e pensamento reflexivo. Essa é a proposta dos 2 documentos que nós analisamos para fazer esse estudo aqui, né? É uma tentativa de desconstruir aquela ideia da história como uma disciplina decorativa, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe dizia: a história é muito fácil, é só memorizar e pronto, né? Então, a gente vai mostrar que não é necessariamente isso, e, para isso, um diálogo com a língua portuguesa pode ser um caminho muito significativo, né? Ok. E aí, o item 6, é possível contextualizar o trabalho pedagógico em aulas de língua portuguesa a partir dos objetos de ensino de outras disciplinas. Essa tese aqui é algo que eu venho insistindo com os meus alunos, né? Principalmente com as alunas do mestrado profissional. Uma saída que nós estamos encontrando para contextualizar, tornar a prática de ensino de língua portuguesa mais significativa, por exemplo, é se utilizar dos textos das outras áreas, né? Então, por exemplo, recentemente, eu venho desenvolvendo com vários alunos alguns estudos, por exemplo, língua portuguesa e geografia, língua portuguesa e ciências, né? Então, como desenvolver um trabalho juntamente com essas outras disciplinas. E aí vocês podem pensar que é uma perspectiva interdisciplinar. Talvez seja, né? Eu evito o nome porque parece que o nome às vezes está desgastado, né? Então, vejam só. Pode mudar. Qual foi o nosso percurso, né? Nós procuramos identificar e comparar algumas orientações que são apresentadas para o trabalho com escrita na aula de História, nesses 2 documentos. E aí vocês podem dizer assim: nossa, mas os PCNs são de 1998, quase 20 anos, não é? Mas quem está em sala de aula sabe bem que essas orientações dos PCNs nem sempre estão presentes na sala de aula, né? E com a publicação da Base Nacional Comum Curricular,
que a versão que nós trabalhamos aqui é a terceira versão deste ano, que está para ser aprovada definitivamente, se não me engano, é este mês ou mês que vem, né? Esse novo documento, ele não elimina os PCNs. Então, são documentos com propostas diferentes. Não é? A Base Nacional Comum Curricular, o objetivo é elencar os conteúdos que serão obrigatórios. Né? São os conteúdos mínimos obrigatórios. Os PCNs trazem outras orientações teórico-metodológicas. Então, nós vamos lidar com esses dois documentos, os professores terão que lidar com esses dois documentos. Não é meu objetivo, nesta fala aqui, entrar, né, profundamente nas questões do ensino da língua portuguesa, mas eu posso antecipar para vocês que são dois documentos que deveriam andar juntos, mas eles são contraditórios, né? Se tornam incoerentes. As propostas que nós encontramos, os conteúdos que nós encontramos elencados na BNCC, eles são completamente contraditórios com as orientações dos PCNs. E hoje nós encontramos, por exemplo, muitos professores que já absorveram aquelas teorias dos parâmetros curriculares. Eles têm dificuldade de operacionalizar aquelas teorias, né? Então, por exemplo, nesses estudos que eu estou fazendo, né, com esses alunos, quando eu falo alunos, são professores com mais de 10 anos, normalmente, de sala de aula, e que chegam no mestrado profissional. Então, por exemplo, eu vejo muitas dessas professoras, elas conseguem explicar as teorias de gêneros textuais, de letramento, né? Às vezes tem uma incoerência aqui lá, mas elas têm um bom conhecimento. E aí a gente tenta elaborar as atividades didáticas, né, a partir dessas teorias, e parece que as teorias sumiram completamente, né? Então, há um problema aí. E esse problema não é necessariamente das professoras ou só das professoras. Eu diria que é muito mais nosso, dos professores da universidade, que muitas vezes nos prendemos às teorias, né, e esquecemos da parte prática e de produzir com esses professores, não só alunos de graduação, como alunos de pós-graduação, né, tentar articular essa teoria e essa prática. Que, sinceramente, vocês podem discordar, mas eu acho que muitos de nós, professores, né, e até me incluo, nós muitas vezes temos sérias dúvidas como levar isso para a sala de aula. O que é que nós mesmos faríamos, né, com esses conteúdos na educação básica? Então, o meu desafio é esse, é produzir esse conhecimento prático junto com essas professoras, ok? Então, gente, vejam só. Aqui é só para situar a pesquisa, né? Então, como eu falei para vocês, quem estava aqui ontem viu que eu comentei desse artigo com o Demerval. Quando a gente terminou o artigo, eu não sabia para onde mandar, se para a Linguística Aplicada ou se para uma revista de ensino de história que tem lá na UEL, em Londrina, né? Então, a gente está nessa fronteira aí, né? Então, assim, eu tentei procurar uma imagem que ajudasse a compreender isso, mas é como se cada cor dessa fosse uma disciplina, né? Mas que as fronteiras elas vão se diluindo, né? Então, assim, elas podem estar distantes em algum momento, mas estão sempre interconectadas. E vocês vão ver que eu fiquei muito surpreso com a análise desses documentos, como que a história tem de proximidade com o ensino de língua portuguesa e como que eles estão tão distantes nas escolas, né? Pode passar. Então, vejam só. Em diferentes áreas do conhecimento científico... a tecnologia, às vezes, é só para não imprimir. Então, vejam, em diferentes áreas do conhecimento científico, em que a formação de professores e o ensino básico são focalizados, os estudos do letramento têm sido mobilizados, né? Então, os professores, tranquilamente, eles tematizam as teorias do letramento, né? E essas teorias, elas aparecem para se contrapor, né, a uma abordagem mais transmissiva, né? A partir dessa teoria, os professores tentam, e nós também tentamos na universidade, propor uma abordagem mais reflexiva, né? Inclusive, é o que aparece na base comum curricular, na área de história, chamado de pensamento autônomo, né? A proposta é essa que diz na história, é trabalhar a história para que o indivíduo possa ter um pensamento autônomo, né? Eu acho que, quando eu estava relendo, nossa, isso faz todo sentido hoje, a situação que nós estamos vivendo no Brasil, se as pessoas tivessem mais autonomia para refletir
se não tivesse passado por tanta sala de aula reprodutiva, né, tanta memorização, talvez a história fizesse mais sentido, né, e nós evitássemos tanta coisa ruim que está acontecendo hoje. Então, vejam, os estudos do letramento, eles auxiliam nessa articulação dos conteúdos escolares e demandas instauradas em diferentes domínios sociais, né? É tornar a escola menos escolarizada, né, e dar mais sentido a essas práticas de escrita. Pode passar para o outro slide, por favor. Então, vejam, o termo letramento, inicialmente, ele foi apropriado no discurso dos professores de língua, o que é justificado pela origem do termo, né? Ele vem se contrapor à noção de alfabetização, mas não é só necessariamente isso. Mas, geralmente, os professores, quando pegam a teoria, eles sempre lembram da alfabetização, né? E é o caminho do distanciamento, como eu falei, da memorização, da metalinguagem, coisa que, se vocês lerem hoje a base comum curricular, vocês tomam um susto, vocês caem para trás quando olham para a área de língua portuguesa. Me parece que é aí onde eu digo, por exemplo, os PCNs trazem os estudos do letramento, né, ou a noção de letramento, melhor dizendo, como uma grande orientação, né? Aí você chega na base agora para ver os conteúdos. Quando você olha para aquilo lá, você não enxerga a teoria dos letramentos, você enxerga um sumário da gramática normativa. Pode passar. Então, vejam só, gente. Ok. E hoje eu estou trabalhando particularmente com os meus alunos com a noção de letramento científico, né? É interessante esse conceito, ele é muito utilizado desde a década de 80 no ensino de ciências, química, física, do Brasil afora, né? O Brasil já tem um pouco de tradição nessas disciplinas. Na área de língua, ninguém fala de letramento científico, né? Mas, em síntese, qual que é a proposta disso daí, né? Essa proposta ela abraça essa ideia de reflexão. Então, a sala de aula passa a ser o local da construção de saberes, onde os alunos eles vão seguir passos semelhantes ou próximos a de um pesquisador, junto com o seu professor, né? Agora, óbvio que, para fazer isso, o professor também ele tem que ser um pesquisador. Ele precisa ser alguém que faça perguntas, alguém curiosa, alguém que não acredite que tenha todas as respostas, que provoque o seu aluno. Então, essa é a perspectiva. E se vocês pegarem a Base Nacional Comum Curricular, vocês vão ver que essa proposta de letramento ela está de uma ponta a outra em todas as disciplinas do ensino fundamental, que essa base que eu estou falando é até o 9º ano. Então, por exemplo, eu li toda a base, fichei toda a base da matemática, né, a história, se fala em letramento e algumas disciplinas, como a geografia e o ensino de ciências, letramento científico. A parte do ensino de ciências, por exemplo, é uma parte, do meu ponto de vista, bastante inovadora e ela é toda orientada por essa abordagem do letramento científico, né? Porque exatamente vem dessa história acadêmica de uma tradição que já existe de investigações nessa área. Na parte de história, eles não falam de letramento científico, mas quando você tem conhecimento da teoria e vê o que é orientado na proposta, você vê que não está tão distante, né? Porque toda a orientação, como eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, é colocar o aluno no papel de alguém que vai interpretar os dados, interpretar os documentos, que vai correr atrás das fontes históricas, né? Apesar das críticas que os historiadores falam, por exemplo, do ensino, ainda como é que vocês chamam? Na linha do tempo, corrida linear. Uma proposta linear, né? E é engraçado, porque na parte do documento que se discute as propostas teóricas, há uma crítica a esse ensino linear. Quando você pega os conteúdos, eles estão todos apresentados de forma linear, né? Então, vamos lá. Pode passar. Então, há também uma noção de alfabetização científica, que, para mim, é diferente. Alguns autores tomam uma coisa por outra. Eu concebo como coisas diferentes e eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é só para vocês tomarem noção de onde que eu estou falando e vocês podem buscar depois, né? Então, algumas habilidades científicas é observar, classificar, comunicar, medir, questionar, predizer, inferir, relatar, formular, controlar variáveis, coletar, gerar, interpretar dados, experimentar e construir modelos. Isso aqui está muito uma cara de ciências naturais, porque é lá que é explorado isso. Apesar deles pegarem os conceitos da nossa área, né, e esquecerem a base dos estudos do letramento, né? Eles pegam conceitos e esquecem um pouco, mas beleza, pode passar.
Então, vejam só. Pode passar de novo, que isso aqui eu acho que eu já falei de alguma forma. Então, vejam, nesse sentido, destacamos a relevância não só da familiarização dos alunos com práticas de pesquisa semelhantes às realizadas pelos historiadores, o que pode ser compreendido mais precisamente como uma alfabetização científica, mas também do trabalho sistematizado com e sobre os diferentes gêneros textuais necessários na realização da divulgação das investigações historiográficas. Então, quando a gente associa a língua portuguesa, articula língua portuguesa com história, por exemplo, na perspectiva do letramento científico, nós temos duas perspectivas, né? Ou os alunos, onde entra a língua, né? Entram nos gêneros que eles vão produzir, para quando eles vão investigar, os gêneros que eles vão mobilizar, né? E aí seria um caminho onde o professor de língua portuguesa pode entrar junto com a história, né? Não só na leitura, como na produção também de alguns gêneros, como vocês vão ver aqui. E também na própria leitura das diferentes fontes. E tem umas passagens aqui, a minha colega historiadora trouxe umas passagens de historiadores falando. Eu digo, gente, se ela não dissesse que é um famoso historiador, eu diria que foi um linguista que falou isso daqui. Né? Vocês vão ver aqui. Pode passar. Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é um historiador. Hoje temos um leque de fontes para investigar que vão desde escritos, sejam elas impresas ou manuscritas, consideradas as mais tradicionais, como documentos administrativos, inventários, processos, livros, periódicos, diários, poemas, passando pelos relatos orais, até mesmo pelas mais diversas formas de intervenção do homem na natureza, tais como obras de arte, música, investimentos, ornamentos, utensílios, edificações, monumentos, modelos arquitetônicos de cidades, entre outros, né? Aí ele continua. O historiador, no trato com os documentos, precisa analisá-los, mas de forma problematizada, questionando suas informações, os significados internos, contextualizando, intertextualizando a fonte para melhor entendê-la. E é exatamente nessa perspectiva que nós vamos encontrar as orientações na base comum curricular. Pode passar? Então, vejam só, gente. O aluno, nas orientações que eu vou mostrar mais à frente, a tentativa é que ele saia da perspectiva de passivo receptor, que vai reproduzir o que o professor diz, para um aluno que vai ser protagonista, né? Ele vai produzir conhecimento com o seu professor. O professor ele até deixa a sua posição, né, do centro da sala de aula, e ele vai orientar, e esses alunos vão ser muito mais ativos na sala de aula. Pelo menos o encaminhamento é para isso. Pode passar? Agora, vejam aqui, gente, 20 anos atrás, quase 20 anos, os PCNs diziam isso daqui. É o primeiro exemplo. Ensinar procedimentos de pesquisa, consulta em fontes bibliográficas, organização das informações coletadas, como obter informações em documentos, como proceder em visitas e estudos do meio, como organizar resumos, solicitar resumos orais ou em forma de textos, imagens, gráficos, linha do tempo, propor criação de brochuras, murais, exposições, estimular a criatividade expressiva. Olha só, gente, alguns de vocês podem dizer, mas isso se faz na escola. Alguns vão dizer, não se faz assim. Se você olhar criticamente isso daqui, se o historiador, né, ele não tiver também algum conhecimento ou não trabalha juntamente com alguém da área de língua, por exemplo, ele pode até trabalhar, por exemplo, com, vamos pegar aqui, murais, criação de brochura. Mas isso aqui pode virar uma prática escolarizada. Os estudos do letramento, eles trazem orientações para dar sentido a esse tipo de prática social, né? Então, assim, que situações, que planejamentos eu posso fazer para que essas brochuras, esses murais, essas exposições, elas ganhem interlocutores, né? Faça sentido para o aluno produzir. E não aconteça, por exemplo, o que aconteceu a semana passada com o meu filho, que ele fez uma maquete, levou no dia e no outro dia trouxe de volta para casa, né? Não fez sentido nenhum, aquilo continuou sendo uma prática escolarizada. Então, a questão é, e aí eu acho que é o grande problema da Base Nacional Comum Curricular, né? Isso aqui é os PCNs, mas, por exemplo, língua portuguesa, quando você pega o que está orientado, e até mesmo na história, você pode achar que está fazendo aquilo e até está, mas dá margens para você fazer de uma forma escolarizada. Eu posso fazer tudo isso, trabalhar com todos esses gêneros, mas simplesmente fazer para o professor corrigir. Então, eu acho que esse trabalho, né, em conjunto com o professor de língua portuguesa,
os desdobramentos podem ser outros. E na linguística aplicada, nós temos ferramentas pedagógicas que podem auxiliar nessa perspectiva. Por exemplo, a noção de projetos de letramento, né? A própria noção de gênero. Será que os historiadores têm noção de gêneros textuais? Não é? E seria útil para... Pode mudar. Eu saí, foi da tela aqui. Ok, voltou. O segundo exemplo continua há 20 anos atrás, né? E vejam que as aulas certamente não mudaram muito. A ampliação do conhecimento, das capacidades e das atitudes de autonomia dos estudantes, como manusear livros, revistas, jornais, localizar informações, estabelecer relações entre elas e compará-las, familiarizar-se e desenvolver domínios linguísticos, identificar ideias dos autores, perceber contradições e complementariedade entre elas, trocar e socializar opiniões e informações, selecionar e decidir, observar e identificar informações em imagens, textos, gráficos e objetos. Gente, vocês conhecem, é comum aqui no Acre, em Rio Branco, aulas de histórias nessa perspectiva, em que o aluno lida com essas práticas de comparar, identificar com diferentes fontes. Gente, estou pedindo para vocês, ou não é? É comum? Na minha região não é. Onde eu estou não é. De onde eu vim também não é. Eu sou de Recife, né? Então, vejam, pode passar um exemplo aqui da Base Nacional Comum Curricular. Aí chegamos a 2017. Então, vejam, nós estávamos nos PCNs, 20 anos se passaram, pouca coisa aconteceu em sala de aula. E agora nós já temos um outro documento para lidar, né? Então, qual que é o papel... Aí eu estou questionando nós, professores universitários, qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Nós vamos continuar reproduzindo, assim como o professor faz, muitas vezes, na escola básica, porque nós não fazemos coisa diferente. Nós queremos que os alunos reproduzam as teorias que nós idealizamos, que somos apaixonados, né? Que nos inserem em algumas igrejas teóricas. Então, veja esse exemplo. No ensino fundamental, anos iniciais, aí é do 1º ao 5º ano, aula de história, é importante valorizar e problematizar as vivências, as experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educacionais, bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros. Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análise e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase que o aluno começa a desenvolver procedimentos de investigação em ciências humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes de documentos, a observação, o registro de paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos, o estabelecimento de comparações. Pode passar. Gente, eu, pelo menos, fiquei surpreso. Quando eu peguei esse texto aqui com a professora, com a historiadora, e ela me mostrou isso daqui. Olha olha aqui como parece texto de linguística. Todo texto é produzido em um lugar que é definição não apenas por um autor, pelo seu estilo, pela sua história de vida deste autor, mas principalmente por uma sociedade que o envolve, pelas dimensões dessa sociedade que penetram no autor, através dele no texto, sem que disto ele se aperceba. Uma época, uma sociedade, um ambiente social, rural, urbano, uma instituição, uma rede de outros textos, às quais o autor deverá se conformar. As regras de uma determinada prática discursiva ou literária, as características do gênero literário em que se escreve o texto. Tudo isso constrange o autor, que escreve o texto, deixando nele suas marcas e princípios indeléveis, mas que devem ser pacientemente decifradas pelos historiadores e outros analistas de texto. Pode passar? Eu não vou continuar lendo, deu para pegar aí. E aqui, gente, vem outras passagens dos PCNs que apontam para a produção de pesquisa, para investigações, para lidar com documentos em aulas de história. Pode passar mais um. Esse aqui é dos PCNs do ano 2000, ensino médio. Olha só. Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico, né? Trabalhar com produção de texto. Por exemplo, quando eu trabalhei num campus que tinha licenciatura em História, né? E a única disciplina... Eu não estou dizendo que o caminho é esse, não, mas só para provocar.
A única disciplina que o historiador via na área de linguagem era a produção de texto no primeiro período, que foi tirada do curso, e a justificativa da coordenação era o seguinte: todo professor de história tem que ensinar a escrever. Né? E quando a gente olha para essas orientações, nossa, ou ele trabalha junto com o professor de língua, ou corre-se um risco muito maior de se perder. Porque o próprio professor de língua, muitas vezes, se perde nessa teoria. Não é? Pode passar. Ah, não, deixa aí. Era só aí. Então, vejam só, por exemplo, a ferramenta didática que eu disse, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para se encontrar uma saída. Porque, veja, a grande questão que nós temos nesses documentos é: ele não diz o como fazer. E a Base Nacional Comum e Curricular, ela diz explicitamente que não é propósito do documento dizer o como fazer, só o que tem que ser ensinado. Agora, dependendo como o indivíduo vai ler, vai achar que está fazendo o que a base está mandando, que é mandar. No caso da base, é mandar mesmo, é lei, tem que fazer. Então, vejam, aí a noção do projeto de letramento, eles fazem o quê? Fornecem uma oportunidade sem igual para escapar da circularidade e da alienação das atividades escolares, ao incorporar uma prática social relevante, que impulsiona a investigação, a aprendizagem, permitindo conceber a educação como um processo de vida. Então, não é ler para o professor ver que você entendeu. Não é escrever para o professor. Não é fazer o questionário para o professor ver se eu entendi o conteúdo de história. Não. É criar situações interativas, interlocutivas, significativas, para que o aluno deixe de perguntar ao professor para que serve isso. Em praticamente todos os textos que a gente pega, estrangeiros, sobre letramento científico, os autores argumentam que a ideia é para que essa pergunta não apareça em sala de aula. Para que serve isso? Pode passar. Então, vejam, gente, eu acho que o exame... Aqui é uma síntese, esse texto já está escrito. Então, o exame dos PCNs da IBNCC revelou a relevância da investigação científica como uma prática pedagógica para o estudo da história nas escolas brasileiras. Essa orientação se contrapõe às práticas da tradição escolar, marcada pela memorização dos conteúdos escolares pelos alunos, cuja funcionalidade tende a se reduzir à garantia do desempenho dos aprendizes nas avaliações escolares. As orientações oficiais se aproximam das discussões teórico-metodológicas sobre a história como ciência no âmbito mais acadêmico, propondo práticas próximas, né, ao que os historiadores fazem, né, de pesquisa. Pode passar? Alguns encaminhamentos, né? Eu não sei se é bem encaminhamentos, mas... Então, o trabalho pedagógico interdisciplinar parece ser inevitável, até para a língua portuguesa, por exemplo. Com minhas alunas do mestrado, nós estamos encontrando saída exatamente na articulação dos textos de outras disciplinas, para contextualizar os assuntos de língua portuguesa. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha numa escola de tempo integral, que ela diz que é a escola mais chata. Eu não acredito que seja, mas ela diz que é. Por quê? Os alunos passam 8 horas na escola, não tem aquelas atividades do contraturno, então, em vez de 5 aulas de língua portuguesa por semana, eles têm umas 10. História é umas 5. Então, é o dia todinho estudando, e da mesma forma como sempre foi o ensino. Né? Então, eu digo para ela que ela tem a escola ideal, no sentido assim, pelo menos o tempo garantido, os alunos ali, para fazer esse tipo de atividade. Porque também o que a gente está propondo, orientando à luz dessas teorias, também não se faz com a escola que nós temos hoje, com a infraestrutura, por exemplo, que nós temos hoje. Então, assim, é mexer em muita coisa ao mesmo tempo. Não é só mexer com o professor, não é só nós, professores universitários, também encararmos a situação de frente, né, da sala de aula, e trabalharmos, arregaçarmos as mangas, e trabalharmos junto com os professores. Não é necessariamente só isso, mas é um conjunto. Então, vejam, as diversas linguagens são responsáveis pela materialização da história. Compreender a tessitura dos acontecimentos sociais significa trabalhar com textos, compreender discursos. Isso está muito claro em toda parte da história. Né? 3. A formação de professores nas licenciaturas em História e Letras precisa sofrer alguns ajustes para tornar mais confortável o trânsito dos seus egressos além das fronteiras disciplinares. Isso eu digo a mesma coisa na licenciatura em Letras, na licenciatura em Pedagogia, onde eu estou hoje. Pode passar, acho que é a última. Finalmente, lembramos que os estudos do letramento vêm se expandindo em diferentes áreas do conhecimento científico, que focalizam questões pedagógicas, o que é justificável pelas contribuições teóricas e práticas para minimizar a excessiva escolarização dos conteúdos. Isso revela que o trabalho com a linguagem, sobretudo com práticas de leitura e escrita,
está na base da inovação das práticas pedagógicas. Essa, para mim, é a grande conclusão quando eu li o documento e estudei de uma ponta a outra. Parece que o trabalho com a linguagem nas diferentes disciplinas é o caminho para sair, inclusive na matemática, gente. É impressionante. Pode passar? Ok, algumas referências. E é isso, gente. Eu acho que eu não sei se eu fui claro como eu gostaria de ser, mas depois eu acho que vai ter um tempinho para as perguntas, tá? Agradeço mais uma vez, obrigado.